Oi, pessoal. Hoje mais um episódio aqui. A gente está falando de câncer de mama, outubro rosa, prevenção, conscientização sobre essa doença. E aí eu trouxe uma super especialista, que é a doutora Fernanda Filadelfa. Ela já esteve aqui em 2 episódios. Se vocês não assistiram, tratem de assistir, porque tem muita informação boa. E hoje o nosso tema é teste genético. Fernanda, tem muita desinformação por aí, né? Porque a coisa mais famosa relacionada ao teste genético foi a história da Angelina Jolie, que já tem um tempão. E aí muitas pessoas julgaram o fato dela ter tirado a mama, outras pessoas acharam legal, outras não entenderam nada, outras querem saber um pouco mais. Vamos falar um pouquinho sobre o teste genético? Ele só é indicado quando o paciente tem um alto risco de câncer de mama. E o que é isso? Obrigada, Aline, novamente pelo convite. Estou adorando esse conjunto de séries, né? Vamos para a terceira semana. Então, vamos falar de alto risco. O alto risco nada mais é do que aquelas pacientes que apresentam um risco maior de desenvolver o câncer de mama do que a população geral. E isso é medido de algumas maneiras, né? A gente colhe a história da paciente para saber dos fatores de risco, que são tanto história familiar, mas também se ela já teve alguma lesão mamária de alto risco, se ela já teve câncer de mama, pacientes que tiveram radiação torácica muito jovens para linfoma estão entrando nesse risco. Alguns judeus de origem askenazi também, normalmente eles têm um alto risco de câncer de mama. Então, a gente avalia vários fatores de risco e preenche alguns programas que falam para a gente o risco dessa paciente. Uma vez elas estando com risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida maior que 20%, elas vão ter a indicação de fazer o teste genético, que aí sim vai falar se a paciente tem alguma mutação genética, algum gene que possa estar mutado e que tem ligação com câncer de mama. Os mais comuns é um deles, que a Angelina Jolie teve, que é o BRCA. A gente tem o BRCA1 e o BRCA2, são os mais conhecidos. E esses genes, eles aumentam e muito a chance da paciente vir a desenvolver câncer ao longo da vida. E é por isso que a gente tem medidas preventivas para essas pacientes. Então, um paciente que tem esse exame positivo, né, com esses genes presentes aí, ele vai ter um risco quase certo de ter câncer de mama, porque a medida preventiva é a cirurgia. Então, certo não é, mas é para uma paciente muito alta, é como se fosse uma sombra ali, chega a ter 50%, dependendo do gene. Então, assim, é um nível muito alto de vir a desenvolver o câncer de mama ao longo da vida, né? Um risco, né? Muito alto. Então, sim, essas pacientes, elas têm a recomendação de estar fazendo ressonância magnética anualmente, no mínimo, então elas vão conjugar esse método no rastreio anual delas, que é a ressonância magnética, porque ela tem uma grande sensibilidade para esse tipo de paciente. Normalmente são pacientes que descobrem isso jovens, com mamas densas, então a mamografia pode deixar passar alguns desses tipos de cânceres da paciente, que a gente chama de mutada, né, que tem a mutação genética. Mas sim, essas pacientes elas também vão ter como opção a mastectomia, a adenomastectomia, que o que é? A retirada da glândula mamária por completo. E aí, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um implante de silicone, a prótese, que vai fazer aquela reconstrução da mama e a paciente vai ter a vida dela normalmente, com essa mama reconstruída. Algumas pacientes também vão ter a sugestão para a realização da oforectomia, que é a retirada dos ovários, para também diminuir aquele ciclo hormonal, né, e a chance do câncer de mama. Então, são os dois órgãos que estão com aumento de risco com a mutação genética. Então, não é só a mama, né? O ovário também. O ovário também, no BRCA, no caso. Tem outros genes, né, esses são os dois mais importantes, tem outros genes também. Às vezes a paciente pode ter uma alteração multigênica, então tudo depende de como vai vir esse exame. Agora é importante lembrar que só 10% dos cânceres de mama são genéticos. Então, assim, o fato de uma paciente não ter uma história familiar, não ter uma mutação e não ter um alto risco, não impede que a paciente tenha câncer de mama. Quer dizer que ela está livre. Que ela está livre, que ela não tem que fazer rastreio, que ela não vai se cuidar. Então, eu tenho uma história familiar importante. Na verdade, não tenho uma mãe, é uma história familiar direta, né, de primeiro grau, mas tenho uma tia materna, na verdade, 3 tias maternas, mas minha mãe tem muitos irmãos. Então, é muita gente, né? De muita gente, 3 tiveram. E eu sempre tive medo e eu fui conversar com um especialista em genética
e ele recomendou que eu fizesse o teste e é difícil de encarar, viu? Porque dá um pouquinho de medo, tem que ser corajoso. Mas aí eu fiz, levei de boa, esqueci que fiz, até que veio o resultado, eu abri e falei, ai, graças a Deus, deu negativo, mas segue com uma população normal, fazendo todo aquele rastreio que você me falou e que você elucidou aqui para todo mundo que está assistindo a gente, que está no primeiro episódio, que é muito interessante para quem não assistiu voltar lá e assistir, porque é muita informação que tem ali. Então, assim, passei por isso, graças a Deus deu tudo certo, mas isso não quer dizer, como você falou, eu queria entender se geneticamente tinha alguma coisa ali, e aí eu teria a decisão de aumentar o meu rastreio ou fazer uma decisão mais tipo, cirúrgica, tanto do ovário quanto da mama, se fosse necessário. Mas, enfim, agora a gente entra seguindo aí contando com você, com seus exames. Não, o legal que é hoje, a tecnologia, a medicina, ela dá opções para a gente estar se cuidando, para a gente estar se conhecendo, se rastreando, e assim, as opções existem, a gente tem que correr atrás. Então, o teste veio para beneficiar aquelas pacientes que têm a mutação e que vão ter uma vigilância um pouquinho diferente das demais pacientes, para que continue promovendo a saúde para ela, que tenha, mesmo tendo a mutação. E se não tiver, vamos manter os exames de rastreio, ninguém está livre disso. E se você tem de fato uma indicação de fazer o exame, encarar e entender que de fato você tem um risco maior para uma determinada situação, é o que a gente fala, né? Vamos encarar, seguir em frente e tomar a nossa decisão. Mas é muito importante, muito legal a medicina ter evoluído a ponto da gente ter essa oportunidade, né? De saber um pouquinho antes se a gente tem um risco maior ou não. Não, com certeza. Né? Acho que a medicina está aí para nos ajudar e a gente tem que usar a melhor maneira possível. Isso, e a gente usa direitinho, né? A gente usa direitinho e a gente recomenda também que as nossas queridas pacientes usem também. Exatamente. Porque exame, muitas vezes, da maneira adequada, é saúde, né? Então, por isso, a gente está aqui conversando com vocês. É super importante esse assunto e por isso eu trouxe aí a Fernanda para elucidar mais em relação a tudo relacionado a câncer de mama. Então, fique ligado. Se você não assistiu ainda os outros episódios, ó, fique de olho e assiste. Tá no nosso canal do YouTube. E até o próximo episódio, que vai ser o último, ó, prometo.